Olá a todos, olá a todas. Aqui quem fala é o professor Júlio César Bittencourt Silva, da Faculdade de Direito do Centro Universitário Uniopet de Curitiba. Eu gostaria inicialmente de saudar a todos e todas os participantes desse 34º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e, sem mais demoras, passar a exposição do meu trabalho, intitulado Reforma Administrativa e a Vilanização do Servidor Público. Pois bem, reformas administrativas, como nós sabemos, são pautas recorrentes na agenda dos governos, seja porque há necessidade de modernização da prestação de serviço, seja porque se reputa que a máquina administrativa possui peso excessivo. No trabalho ora apresentado, partimos de análise de dados da remuneração dos servidores públicos, os quais constam no Atlas do Estado Brasileiro, pesquisa conduzida pelo IPEA, e na qual se pôde verificar que esta última afirmação, ou seja, a de que a máquina administrativa possui peso excessivo, não é de todo pertinente, ao menos no que toca em matéria de direitos e remuneração dos servidores públicos. E, na verdade, esta afirmação traduz muito mais uma tática voltada a sensibilizar a população contra os direitos dos servidores públicos. Além disso, o trabalho também propõe reflexão sobre em que medida esse discurso propagado pelo governo e ecoado pela mídia e até mesmo refletido na jurisprudência não acaba por negar aos servidores públicos sua dimensão de cidadania, porquanto, por um lado, os imputa a pecha de apaniguados, ou até mesmo de parasitas, como nos disse em alguma ocasião o ministro da Economia, Paulo Guedes, como também, além dessa pecha de parasitas, negando a estes, de qualquer modo, a sua dimensão, a sua feição de trabalhadores. E, por outro lado, essa discussão, esse discurso, acaba por os retratar como meros serviçais, os servidores públicos como sendo quase que cativos à disposição do Estado, à administração, e, portanto, manejáveis a seu bel prazer. A bem dizer, objetos de direito perante tal aparato. Em relação à remuneração do funcionalismo público, indo adiante, o que se verificou foi que, em verdade, essa possui diversas disparidades, de modo que ela é, na verdade, um autêntico retrato da sociedade brasileira tão profundamente desigual, mas que, na média, essa remuneração dos servidores públicos não é tão elevada como tais discursos podem induzir a crer. Ao contrário, a remuneração dos servidores públicos brasileiros está dentro dos parâmetros praticados pela iniciativa privada no que concerne a sua mediana. Por fim, se pôde perceber que, mesmo a jurisprudência dominante em matéria de regime estatutário, sobretudo aquele clássico jargão de que não existe direito adquirido a regime jurídico, acaba também por sufragar tal postura. Desse modo, a bem da verdade, é de se ver que o discurso do governo, frise-se, ecoado pela mídia e acolhido pela jurisprudência, não traduz bem a realidade em matéria de remuneração ou de direitos dos servidores públicos. Ademais, que a reforma administrativa, ora proposta pelo governo, não é bem uma tão profunda reforma administrativa, é sim muito mais, a teor do seu artigo 37A, uma reforma que propõe acabar com a noção atualmente vigente de servidor público, e vigente desde a Constituição de 88, sobretudo com essa proposição de ampla e geral terceirização. De qualquer maneira, essa tendência acaba, a bem da verdade, por revelar uma outra face da hierarquização das relações havidas entre administração pública e cidadão. Relação essa na qual o cidadão acaba relegado, no mais das vezes, ao posto de um objeto, até nominado como o administrado. Diz que, no que atine aos direitos dos servidores públicos, por outro lado, essa postura se revela até potencializada, a denotar que o servidor público seria uma espécie de coisa pertencente ao Estado e, portanto, manejável, como nós já mencionamos, a seu bel prazer. Faz-se necessário, portanto, uma mudança de enfoque do direito administrativo, a fim de que este passe a enfatizar em seu discurso também a posição jurídica do cidadão. Razão essa de existência a propósito de todo o aparato estatal, e não somente os poderes extroversos da administração e a iminência de seu manejo em face dos indivíduos, sejam esses cidadãos, trabalhadores, servidores públicos ou, enfim, o público em geral. Eu agradeço a atenção de todos e todas e fica aqui a minha saudação, novamente, aos participantes desse congresso.